paz, amados irmãos de Cristo. Aleluia, Jesus. Eu amo louvores. Eu quero louvar a Deus por mais uma oportunidade, pela graça e pela misericórdia dEle. Eu estou lendo o livro de 1 Coríntios. Gente, mas é tremendo a gente estar ali meditando firme e observando a leitura. E nesta noite eu quero compartilhar um pouco dessa palavra com os irmãos e que nós viemos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Que a graça do Senhor, o amor de Deus, o amor de Cristo nunca se aparte de nós. E eu quero dizer para você, meu amado irmão, por experiência própria, não temas, não sai da presença do Senhor. Está doendo, está chorando, não saia da presença do Senhor. Não fique irritado com os seus irmãos, nem irmãos de sangue e nem com irmãos de Cristo Jesus. Porque muitas vezes a gente quer ajudar as pessoas, mas da forma que nós conseguimos, Porque como é que nós conseguimos ajudar? Em oração, Mas aí as pessoas parecem que ficam tão irritadas que se afastam, não quer. Então dê a ele esse tempo, dê a ele, a ela, deixa eles lá, Então eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos em Cristo Jesus, pela minha família, Que o Senhor venha continuar guardando os meus filhos, meus netos, genro, nora, toda a minha parentela e a tua parentela e a tua casa. Que a nossa casa seja blindada pelo poder do Espírito de Deus. E que Ele venha nos dar sabedoria e autoridade vinda do céu, vinda do trono de Deus. Aleluia. Aqui no livro de 1 Coríntios 12, a partir do versículo 1, que fala sobre os dons espirituais, santo, Os dons que vêm de Deus, do Espírito de Deus. Acerca dos dons espirituais, apóstolo Paulo falando, Não quero, irmãos, que sejais vós bem sabes, que era ignorantes, levado aos ídolos, mas conforme ereis guiados. Portanto, vós que faz compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Aleluia. Então Paulo ele está aqui falando sobre os dons espirituais e sobre quem ele era antes e o que o Espírito de Deus fez com ele, E ele também está falando que aquilo que o Espírito, quando nós somos guiados pelo Espírito, é o Espírito de Deus que fala nos nossos lábios, Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. E aqui ele continua falando. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Tem vários dons espirituais, ele está dizendo, mas o mesmo Espírito que atua na língua dos anjos, é o mesmo Espírito que te dá dom de cura, dom de libertação, dom da palavra, da revelação, de interpretação. Tudo isso é o mesmo Espírito que faz, o mesmo Espírito de Deus. Aleluia. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Aleluia. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas o manifestar do Espírito é dado a cada um para o que for
útil, porque há um pelo Espírito e é dado a palavra da sabedoria, e a outros, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outros, pelo mesmo Espírito, a fé, a outros, pelo mesmo Espírito, os dons de cura, e a outros, operações de milagres, e a outros a profecia, a outros o dom de discernimento, os espíritos, outro dom do discernimento dos espíritos, né? Do Espírito de Deus, e a outros a variedades de línguas, e a outros a interpretação das línguas. Glória a Deus, porque cada dom que é dado a uma pessoa é diferente, mas tudo vem do mesmo Espírito. Tem o dom de cura, da sabedoria, o dom de ser interpretado quando a pessoa está orando em língua, que a gente sente aquela coisa maravilhosa, mas a gente não sabe o que é que Deus está falando com a gente. Mas aquele que é dado tanto o dom de língua como o dom da interpretação sabe perfeitamente. E quando o Espírito de Deus fala contigo na oração de línguas, que Ele quer que você fale, transmita para a igreja ou para aquela pessoa que você está falando, o mesmo Espírito que te deu esse dom de línguas, Ele vai te dar o mesmo dom, se for da vontade de Deus, de você interpretar e traduzir para a igreja. Mas se não, Ele vai levantar outra pessoa ali para estar falando com a igreja, né, sobre esse dom. Mas um só é o mesmo Espírito e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartida particularmente a cada um corpo. A cada um como quer. O mesmo Espírito que faz todas essas coisas, Ele dá esses dons a cada um da forma que Ele quer, da forma que você busca, aleluia. E aqui falando dessa palavra maravilhosa de Deus, eu acostumei a ler aqui no celular, na Bíblia do celular, que quando eu pego essa Bíblia, minhas outras Bíblias para ler, eu me perco um pouco na palavra por causa da leitura, que é um pouco diferente, mas é a mesma leitura, a mesma palavra. Eu vou passar a ler mais na Bíblia, para quando eu for deixar a palavra do Senhor, eu não me perder tanto. Mas aqui Paulo está falando do dom espiritual, que é para um corpo. E ele está falando também aqui que o mesmo Espírito que fala todos esses dons, ele é o mesmo que faz. Ele é o mesmo Espírito. Não é tipo, um Espírito deu a você o dom de língua, outro já. Não, é o mesmo Espírito Santo de Deus que te traz a revelação, que te ajudou na palavra, o dom da cura, o discernimento da oração em língua. Ele é o mesmo Espírito que atua em você. Aleluia. E aqui, se você for ler mais à frente, Paulo vai falar dentro dessa palavra sobre a igreja, sobre o templo, né? Que o templo tem vários membros. E ali é o corpo, né? O corpo de Cristo. Mas um é a cabeça, que é Cristo, né? E ele está falando ali que é para a gente saber lidar, né? Porque lá na frente ele vai dizer, se a boca disser, eu não quero ver, ou não quero ouvir, como que ela poderia conseguir fazer as coisas, né? Aí ele vai falando sobre os dons, mais na frente eu vou estar ministrando sobre essas questões que eu achei muito forte, irmãos. Então, que nós devemos saber a lidar com o corpo, né? Porque o corpo precisa de tudo isso, dos dons, aleluia, de tudo que o Senhor colocou nas nossas vidas. E é por isso que o Senhor, Ele sempre está falando da unidade, da união, de nós estarmos unidos com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Nós estamos ali pronto e preparado para fazer a obra com comunhão, com união. Gente, vocês precisavam de ver que coisa linda. Ali,
o culto de celebração das irmãs que completou o ano do quadrimestre, né? Foi 4 meses. Todas as irmãs ali reunidas. Deus falou tremendamente. Então a gente tem que se unir com essas irmãs, abraçar essas irmãs, estar junto, dentro e fora da casa do Senhor, permanecer na presença do Senhor, quer seja lá na igreja, quer seja na nossa casa, quer seja onde a gente for. Que o Senhor esteja com cada um de nós, amém? Espero que você tenha entendido, mas eu vou explicar mais à frente, porque eu não quero mais gravar áudios muito grandes, vídeos muito grandes, porque eu quero que os irmãos prestem atenção na leitura, na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, guarde a tua casa, a tua família, e que o Senhor nos conceda uma semana de paz, uma noite de descanso, em nome de Jesus. Fique com Deus e que Deus abençoe. O que daria a você por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós.